Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim falar dos livros da minha atual diva e diva de muita gente, aquela autora que tá super no hype, fazendo a minha classificação, meu ranking de preferência dos livros dela, que é então a Taylor Jenkins Reid. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando dos livros dela, da época que a gente só tinha 3 romances. A Taylor Jenkins Reid atualmente tem 7 romances publicados e só o primeiro que ela escreveu, Forever Interrupted, ainda não foi traduzido para o português. Aqui do lado vocês têm a ordem cronológica original de publicação dos livros dela. Aqui no meu ranking eu só não vou falar de Forever Interrupted porque foi o único que eu não li. Também vai ficar de fora desse ranking a novela dela, Evidence of the Affair, porque como eu mencionei, é uma novela, não é um romance, é uma história mais curta, ela tem uma estrutura diferente, ela foi pensada pra ser menor, então eu acho que não cabe comparar com os demais aqui. Mas eu amo essa novela, eu acho que ela também é uma ótima opção pra quem quiser treinar o inglês, tá disponível no Kindle Unlimited. Como as demais obras da Taylor Jenkins Reid, é recheada de emoções, ela é muito sensível pra trabalhar as emoções dos personagens, essa é uma das características que eu mais gosto dos livros dela, são aqueles livros que você termina sentindo que as pessoas são reais. E mesmo que você se emocione, porque praticamente todos os livros dela me fazem chorar que nem uma condenada, ela não coloca nenhum sofrimento ali de graça, ela não cria nenhuma estratégia simplesmente pra te fazer sofrer. Você se emociona justamente em decorrência dessa construção tão bem feita dos personagens, dos sentimentos, que se torna impossível não se envolver com eles. Bom, vamos começar o ranking. Eu vou do livro que eu menos gostei para o livro que eu mais gostei. E começando do meu menos favorito da Taylor, e vale dizer que quando eu digo menos favorito não é um livro que eu não goste, tá? É simplesmente porque eu tinha que criar uma ordem entre esses livros daqui. E o meu livro menos favorito da Taylor, o que ficaria aí no último lugar desse ranking e que ainda assim é um livro que eu gosto muito, é o Amores Verdadeiros. Aqui a gente tem então uma protagonista que estava muito feliz, obrigada, casada com o marido dela, amor, né, da adolescência. E acontece que o marido dela morre em um acidente. Depois de um período muito intenso de luto, ela tá enfim se sentindo pronta para recomeçar a vida, se abrir a um novo amor. Acabou de ficar noiva quando ela descobre que o marido dela, na verdade, não tinha morrido. E aí, o que ela faz da vida? Porque agora ela tem um marido que retornou dos mortos e tava noiva prestes a se casar com outro. Eu acho que de todas as premissas dos livros da Taylor, esse é aquele que tem essa premissa, né, de mais tragédia, digamos assim. Mas ainda assim o livro foca muito no conflito emocional da protagonista, de com ela lidando com essa nova situação e principalmente nos aspectos de transformação dela, né. Eu gosto muito dessa ideia que ela trabalha aqui, né, de como é possível a gente ter mais de um amor na nossa vida, e como esses sentimentos estão muito ligados a gente, a nós, a quem nós somos, né, um sentimento que a gente entrega pro outro, mas que na verdade tem a ver com a gente, não necessariamente com o outro. Acho sensacional os temas que a Taylor coloca nos livros e como ela desenvolve essas histórias. Dos livros da Taylor, eu acho que esse foi o livro que eu li mais rápido, eu li em pouquíssimas horas. Por que então ele é o meu menos favorito dela? Porque de todos os livros dela, eu acho que esse aqui foi o único que eu realmente já esperava como o livro ia terminar desde o começo. Pra mim ficou muito evidente o desenvolvimento que ela teria na história, o caminho que ela daria para os personagens. E também essa questão do retorno do marido não me convenceu muito bem. Não é o foco do livro, tá? Não é falar sobre o que aconteceu com ele e como foi possível ele sobreviver. Mas ainda assim, eu acho que a Taylor é uma autora que trabalha tantos detalhes nos livros dela como um todo, que aqui eu acho que faltou um pouco mais de trabalho nesse detalhe. Porque, de novo, a explicação que é dada pra mim não foi muito convincente. Olha, o mais difícil pra mim foram definir os próximos 3 livros desse ranking, porque eu tenho relações muito diferentes com cada um deles. Um deles, pra mim, é um que eu tenho uma memória afetiva muito grande, o outro foi um livro que me emocionou demais, e o outro, pra mim, é o mais bem escrito e mais bem construído dos 3. Então eu fiquei naquela, o que eu vou considerar aqui? Como que eu vou definir qual deles eu mais gosto? Então eu simplesmente me deixei levar pelas emoções, e por isso o meu penúltimo lugar desse ranking é de um dos livros dela que pra mim é um dos mais bem escritos,
mas que não mexeu tanto assim com as minhas emoções, e que é o Malibu Renasce. O livro foi oficialmente lançado nos Estados Unidos essa semana, na terça-feira, foi o dia que eu fiz a leitura. Quem me acompanha no Instagram viu que eu postei de manhã falando que eu ia começar a ler, se eu conseguiria ler até o final do dia, e no final do dia eu postei que tinha terminado. Ele tá em pré-venda aqui no Brasil e vai ser publicado ainda esse mês. Quem ainda não garantiu, vai atrás, porque vale muito a leitura. E ele, assim como Daisy Jones and the Six e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, tem essa característica história, se passa em meio ao glamour do universo das celebridades. A gente tem uma história aqui que vai alternar as linhas temporais entre o início dos anos 1980 e o final da década de 1950. Vai contar a história de 4 irmãos que são filhos de um músico extremamente famoso, músico esse que é citado em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e eu não vou falar qual é a participação dele lá, pra não dar spoiler pra quem não leu. E vale dizer, gente, se você não leu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, você pode ler esse daqui tranquilamente. Dá pra você ler sem ter lido o outro sem problemas e sem também spoilers. Porque você só sabe a conexão com Evelyn Hugo se você leu Evelyn Hugo. E a gente tem essa alternância temporal, então, pra contar sobre como os pais desses irmãos se conheceram, como foi o início da juventude deles, até chegar nesse momento da vida atual deles. Entre esses 4 irmãos, a mais velha é a Nina, ela é uma modelo super famosa. Grande parte, então, do interesse da Taylor J. Kingsride em criar essas histórias, né, sobre esses universos glamurosos, é tanto esse fascínio que a gente tem pelo glamour, quanto demonstrar também, né, que aquilo que às vezes a gente vê através das câmeras ou aquilo que a gente imagina que é a vida dessas pessoas não corresponde à realidade, né, e ela mostra toda essa dificuldade por detrás ali dos bastidores. Amanhã vai sair a minha resenha escrita lá no blog, eu vou deixar link pra vocês do blog aqui no box de descrições pra quem quiser saber as minhas impressões com mais detalhes, mas o porquê então esse livro está aqui nesta posição no ranking. Como eu mencionei, foi um dos livros que menos me tocou emocionalmente. Ele vai trazer um drama familiar, que é um tema que eu amo, e eu adorei ver como ela construiu os personagens, como ela criou os conflitos entre eles, como ela desenvolveu toda a história, porque a gente tem diversas perspectivas e ela é muito hábil em juntar cada uma delas. Mas apesar de eu ter me emocionado, eu me emocionei pouco, e grande parte disso eu acredito que se deva à segunda metade da história. Então o livro é dividido em 2 partes. Na primeira a gente tem, né, essa alternância das linhas temporais para entender a origem desses irmãos, e na segunda parte da história a gente tem o desenvolvimento da festa que acontece aqui ao longo de apenas uma noite, em que a gente vai ter vários eventos que culminam com um incêndio final. Quando você começa o livro, você já sabe que vai ter um incêndio ao final. Isso tudo tem muito a ver com a história de Malibu, com a história da Califórnia, nos quais os incêndios são muito frequentes, mas a gente vai vendo, né, o que vai acontecendo nessa festa até chegar nesse ponto. E a questão é que quando a gente está nessa festa, a gente fica tendo essa alternância de perspectivas entre o que está acontecendo no íntimo familiar, entre a vida desses 4 irmãos, e o que está acontecendo na festa, que traz inclusive muitas passagens de humor para esse momento, porque ela vai narrando esse absurdo daquelas festas dos anos 1980 e tal. Mas a questão é que essa alternância, e que fica trazendo, né, personagens que são coadjuvantes, que até então não tinham sido apresentados, me desconectaram um pouco emocionalmente. Se tivesse focado só ali no que estava acontecendo com os irmãos, eu acho que eu teria sentido uma intensidade maior na história, mas como a gente alterna, e eu acho que a Taylor faz isso bem, porque ela também vai criando mais tensão, cria suspense, porque você fica naquela de, meu Deus, onde tudo isso vai acontecer. Por outro lado, me desconectou emocionalmente. O livro não teve tanto impacto pra mim emocional quanto eu achei que ele teria, embora eu acho que, tecnicamente falando, ele é um livro excelente. Também fiquei na dúvida, né, dos próximos 2 livros desse ranking, que este próximo livro aqui acabou me emocionando mais do que o livro seguinte, e foi o Depois do Sim. Esse é o segundo livro que a Taylor J. Kingsride publicou. Ele vai trazer um casal depois de 11 anos de relação, em que eles foram daquele momento em que eles se amavam completamente
pra simplesmente não conseguir mais olhar pra cara do outro. Eles pedem um tempo em que eles vão ficar 1 ano separados, sem contato nenhum, pra tentar descobrir se ainda é possível eles continuarem casados. Foi um livro que eu comecei a ler, eu não queria parar. Eu me envolvi demais com as emoções das personagens. Eu gostei muito das diferentes perspectivas de relacionamentos que estão aqui. E principalmente de como ela traz essa complexidade emocional, de como tem camadas de dificuldade, de dúvidas, e que as coisas vão muito além de simplesmente gostar ou não da pessoa com quem você tá. E assim, na hora que eu tava montando esse ranking, esse livro chegou a ficar na frente da posição que ele tá, chegou a ficar atrás, então foi bem difícil realmente pra eu definir esse meio aqui, esse miolo de livros. Mas entrando no meu pódio dos meus 3 favoritos, na hora que eu tava pensando no que eu ia falar sobre esse livro aqui, que eu cogitei a colocar ele como penúltimo lugar da lista, e conforme eu fui falando eu falei, não tem como, esse é o meu 3º favorito, está em Outra Vida Talvez. E esse aqui é aquele livro que eu tenho muito carinho, eu tenho uma memória afetiva por ele muito grande. Porque esse livro foi o meu primeiro contato com a escrita da Taylor J. Kingsride, então eu conheci a Taylor por esse livro. Na época ela ainda não tinha publicado Daisy Jones and the Six nos Estados Unidos, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo já tinha sido publicado e já tava causando, né, burburinho lá fora, mas aqui no Brasil ela ainda era desconhecida. Esse foi o primeiro livro publicado no Brasil da Taylor, então eu não fazia a menor ideia de quem Taylor J. Kingsride era e fazia menos ideia ainda de que ela se tornaria a autora que ela é pra mim hoje, né? Eu me sinto muito inspirada pelos livros dela. Ele chegou pra mim como um chiquilite, quando eu vi a capa, eu vi a premissa, eu falei, é um chiquilite. E eu ainda considero esse livro assim. Ele foi o 3º livro que a Taylor escreveu, e de todos os livros é o que ele tem uma escrita mais leve. Se todos os outros têm uma carga emocional mais forte, traz dramas e conflitos maiores, nesse daqui você não sente isso. Mas o que me encanta muito nele é a premissa e a perspectiva que a Taylor tem. Eu acho esse livro muito original, e ele é um dos que demonstra também, né, o quanto a Taylor é uma autora que se desafia, do quanto ela se propõe não só a escrever temas que vão ser complicados, mas de maneiras que são inusitadas. E aqui a gente tem uma protagonista de 30 anos que acabou de terminar um relacionamento, tá naquele momento, o que eu faço da minha vida, quem sou eu, o que eu quero, e ela volta pra cidade natal dela, e quando ela chega, a melhor amiga dela dá uma festa em comemoração a esse retorno. A amiga convida também um crush do passado da protagonista. Em determinado momento da festa, a amiga vira pra ela e fala, linda, tô indo embora, o que você vai fazer? Você vai embora comigo ou você vai ficar com o boy? E a partir desse momento, a Taylor J. Kingsride desenvolve as duas possibilidades. Então, por um caminho, ela vai levando a história, mostrando tudo o que teria acontecido se a protagonista fosse embora com a amiga, e por outro caminho ela desenvolve tudo o que seria possível acontecer se ela ficasse com o boy. As duas coisas acontecem, né? Cada uma em um universo independente da outra a partir dessa escolha da protagonista. E com isso a Taylor questiona o quanto da nossa vida tá ligado às escolhas que a gente faz, questiona se a gente tem essa mão do destino, as coisas estão predestinadas a acontecer. E ela faz isso com muita leveza, com envolvimento, colocando temáticas também que são muito típicas dos livros dela. Ela sempre inclui questões de gênero, falando, né, da posição da mulher na sociedade. Isso tá presente em todos os livros dela. Então assim, por mais que eu tenha cogitado colocar esse livro como penúltimo lugar da lista, porque talvez ele tenha tido menos impacto emocional pra mim do que os outros, cada vez que eu falo dele, eu falo com empolgação, eu falo com carinho. Então assim, eu não podia me enganar. E esse aqui é o meu 3º lugar. E agora, hein? Nós temos aí os 2 livros de maior hype da Taylor. Pra quem me acompanha, eu sei que vocês já sabem qual vai ser o meu 1º lugar, mas se você não me acompanha, se você tá me conhecendo por esse vídeo, pode ser que você esteja nessa dúvida. Mas o meu 2º lugar vai para Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu acho esse livro genial. Tão genial quanto o que está, né, em 1º lugar. E eu acho que aqui a Taylor realmente assumiu a voz dela, que a gente vai encontrar nos livros que foram publicados, né, depois, e que ela vem construindo com cada vez mais força. E uma das grandes
forças desse livro está na figura da Evelyn Hugo, essa personagem que é extremamente icônica, porque a gente realmente termina o livro sentindo que essa mulher existiu e você se sente desolado, porque como assim ela só existe na ficção? E eu acho incrível a sensibilidade com que a Taylor desenvolve as características, as camadas, a complexidade que ela criou essa personagem, como ela demonstra também a questão das escolhas, de como às vezes a gente tem escolhas, de como às vezes a gente não tem, e de como a gente precisa sempre pensar naquilo que a gente quer. E a Evelyn é muito decidida, ela sabe muito bem o que tá em jogo, as coisas das quais ela precisa abrir mão, e não é que ela não sofre, que ela não queira nada disso, mas ela tem um objetivo muito claro ali no caminho dela. Sem contar que esse livro tem uma questão de representatividade extremamente importante, seja por a Evelyn ser uma protagonista não branca, seja pelas questões de sexualidade que são colocadas aqui, e eu sempre prefiro não tocar muito nesse aspecto quando eu falo do livro, porque quando eu comecei a ler, eu não imaginava aquilo, e pra mim foi uma grande surpresa. E acaba sendo difícil falar porque, de novo, a gente tá falando de algo que faz parte do cerne da história, de uma das discussões principais que tá aqui. E sem contar, né, o formato narrativo também. Então a gente tem essa alternância de narrativas em que a Evelyn está sendo entrevistada já quando idosa, com seus 80 e poucos anos, depois de anos em que ela não quis dar nenhuma entrevista mais, e ela escolhe uma jornalista para fazer isso, e a gente tem a narrativa dessa jornalista alternada com a entrevista que a Evelyn concede. Você fica também o tempo todo se perguntando por que ela escolheu essa jornalista, o que tá acontecendo. Então é um livro que tem temas importantes, uma narrativa incrível, um envolvimento maravilhoso de personagens, atrelado a essa questão do suspense. Enfim, a Taylor realmente merece, né, todo o hype que ela tem. E aí vamos ao meu favorito, que pra muita gente não vai ser surpresa nenhuma, e que é Daisy Jones and the Six. Esse foi o meu segundo livro da Taylor. Talvez também, né, ele tenha esse impacto maior pra mim em relação a Evelyn Hugo, porque eu li antes de Evelyn Hugo. Eu já vi gente questionando, né, se a preferência por um ou pro outro tem a ver com a ordem que você leu esses livros. Mas eu acho que esse livro conversou comigo de um jeito que eu nem tinha me ligado enquanto eu tava lendo. Então ele pra mim também é genial pelo formato narrativo dele, e a gente também vê a ousadia da Taylor aqui, porque a gente tem esse formato narrativo em que você tem os membros da banda que fizeram parte dessa banda Daisy Jones and the Six, cada um dando uma declaração para uma entrevista. Então você tem, né, os blocos narrativos, uns seguidos do outro, um alternados do outro. E além dela conseguir criar um envolvimento absurdo com tudo isso, de você se jogar de cabeça na história, é interessantíssimo como ela mostra, né, a contraposição dos pontos, como muita coisa tem a ver como cada um enxerga aquilo que aconteceu. E, de novo, como ela cria personagens tão reais. Também parece que essa foi uma banda que realmente existiu numa história tão intensa. Você tem também as músicas acontecendo, as letras das músicas, e esse acho que foi um dos grandes fatores para esse livro ter me emocionado tanto, porque eu sinto que eu tenho uma conexão com música muito forte, é uma coisa que é muito importante na minha vida, e eu amo ver isso nos livros, a composição das músicas, o envolvimento musical, como os personagens se relacionam com aquilo, os temas que aparecem também extremamente importantes, extremamente atuais. Assim, esse foi aquele livro que eu comecei sem dar absolutamente nada por ele, porque, tá contando a história de uma banda, que mais eu vou esperar aqui? Quando eu terminei de ler, gente, eu fechei aquele livro, eu fiquei uns 5 minutos chorando, assim, sentido, sem, assim, entender direito por que eu tava chorando daquele jeito, de tanto que ele mexeu comigo, de como esse livro é forte e impactante, né? De quando você realmente entra e se envolve com os personagens. Então, assim, ele me trouxe muitos sentimentos e trouxe um impacto que eu senti com poucos livros ao longo da minha vida. Então, assim, não tem como eu não falar que esse é meu livro favorito da Taylor, um dos meus livros favoritos da vida, porque ele me proporcionou uma experiência de leitura indescritível. E aí, vocês já leram bastantes livros da Taylor? Leram aqueles mais comentados? Quais são os favoritos? Pra quem não leu nada, vocês têm curiosidade? Quero saber todas as impressões de vocês aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, aproveita pra deixar sua curtida, isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.